Muito bem, saudações renovadas a si, caro telespectador que está a acompanhar este programa Top Gospel Moçambique. E dizer que nesta fase, neste quarto bloco, já sabe o que acontece. Entramos no Spacana, onde nós pegamos a palavra de Deus, trituramos ela e extraímos no que nela há de melhor. Na verdade, tudo que há na palavra de Deus é melhor, é muito bom, exatamente. E para analisarmos as passagens bíblicas e o tema do dia de hoje, estamos com o pastor Antônio Timuculo, ele que está conosco como pastor residente e tem estado conosco aqui a interagir e a trazer algum rácio sobre a palavra de Deus, sobre margem espiritual. Pastor, muito bem-vindo. Shalom, amado irmão Domingos. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É imenso prazer voltarmos para aqui neste domingo, quando toda a igreja está aí sentada para poder participar deste poderoso programa que vem às famílias cristãs e à família moçambicana no geral, para preparar um povo para a gloriosa vinda do Messias. Então, fica aí e que Deus possa nos ajudar dentro desta meditação que nós teremos aqui neste lugar. Shalom. Muito bem, pastor, sem mais delongas, eu gostaria de saber qual é o tema que ele oferece trazer para o debate do dia de hoje, pastor. Amém. Hoje teremos, amado irmão Domingos, uma poderosa conversa com a Igreja de Cristo em Moçambique e vamos essencialmente rodar em torno de uma pergunta: será que você é ovelha de Cristo? Então, que Deus nos possa ajudar para que no final desta meditação cada um de nós possa estar a um passo de poder decidir ou então responder se realmente é ovelha do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter como escritura de base o livro de João, capítulo 10, e vamos ler os versículos 25 a 27. Eu vou pedir ao amado irmão Domingos para proceder com a leitura. João, capítulo 10, versículos 25 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito, mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, amada Igreja de Cristo e amado irmão Domingos, na verdade, a nossa escritura de base, nós lemos a partir do versículo 25, mas nós vinhamos mesmo para o versículo 27, onde nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Quando ele volta nesta conversa e ele fica aqui a falar e dá... se você começar do versículo 22, você encontra que ele... e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és Cristo, diz-nos abertamente. Quer dizer, ele já estava lá, pregava e lhes mostrava através dos sinais das maravilhas, os coxos a andar, os surdos a ouvirem, os cegos a verem, os paralíticos a saltitarem, os mortos ressuscitando. Quer dizer, ele estava lá e pregava o evangelho sobre o Messias de quem eles estavam à espera. E então eles vêm a partir do templo e vêm perguntar a ele: bom, nós já estamos suspensos, estamos angustiados. Quer dizer, a verdade estava a consumir o coração dos judeus, mas a vontade de negação de que este que nós estamos a ver pode ser o Cristo, e era maior do que a vontade de se submeter, de aceitar que a vontade de Deus sobre o Messias judeu que viria como Redentor de Israel tinha se materializado e estava diante dos olhos deles. Então eles perguntam: mas até quando nossas almas vão ficar angustiadas? Diz-nos. E ele diz: não, a verdade é que eu já vos disse isso tudo, mas vocês não quiseram crer. Não havia nada que não tinha sido dito, mas eles não queriam crer. Eles não creram. Então, a mesma coisa nós podemos falar acerca de hoje, da igreja no dia de hoje, que a verdade já foi dita, está sendo dita agora neste momento, aí na sua sala de estar, você está recebendo a verdade. Mas será que você crê a verdade? Mas afinal o diferencial está no versículo 27, é por isso que nós começamos em 25 e lemos a bocado a partir de 22, mas o versículo 27, irmão Domingos, o que é que ele diz? Este é o diferencial, é o que faz a diferença toda. O que é que ele diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então quer dizer que nesta hora, irmão Domingos, se nós estamos a dizer
em nome do Senhor Jesus Cristo, que este é o tempo da preparação para a gloriosa vinda deles, só as ovelhas dele podem ouvir. Porque as ovelhas do Senhor Jesus, que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está a dizer que as ovelhas dele não tem como se enganar, não ouvem nenhuma outra voz. Se você quiser tirar isto e liquidificar um pouco mais, deixar isto mais leve, você vai explicar que as ovelhas de Cristo nem sequer têm espaço para cair no pecado, irmão Domingos. Porque estas ovelhas de Cristo não têm como ouvir a conversa da serpente. A conversa que Eva entreteve no jardim do Éden. Eles não têm. Estas ovelhas aqui vão ouvir apenas a conversa de Jesus Cristo. Então, as ovelhas que são de Jesus ouvem a voz dele. E ele continua dizendo que ouvem a minha voz e eu conheço-as. Então, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo não são estranhas para ele. Ele conhece as ovelhas. Quer dizer, é como quem diz que estas ovelhas não tem como mudarem. Quer dizer, você vê que elas conhecem a voz do seu pastor, o pastor conhece as suas ovelhas, eles têm uma relação que eles se conhecem. Então, a igreja de hoje, a pergunta é, será que a igreja de hoje está ouvindo a voz do seu pastor ou não? Se a igreja hoje está ouvindo a voz do seu pastor, a pergunta que a igreja toda deveria se fazer hoje, a nível da salvação, porque é muito fácil, eu conheço Deus, me nasceu na estiva, eu sirvo a Deus há muitos anos, tenho 40 anos, sou pastor há 30 anos, mas será que alguém já se perguntou aqui? Porque a verdadeira pergunta que nós temos que nos fazer é esta, está aqui no versículo 27, quando ele diz, e eu conheço-as, aleluia, o Senhor diz, eu conheço as minhas ovelhas. A pergunta que eu quero fazer a ti é, será que o Senhor te conhece? Exatamente essa questão o pastor já respondeu para mim aqui, nessa dissertação aqui, mas eu queria voltar a reforçar a questão. O que faz da ovelha ser a ovelha de Cristo não tem nada a ver com o tempo que essa ovelha tem, ou o tempo que a pessoa ou esse ser tem desempenhando determinados papéis na igreja, não. É uma questão de ser ou não ser. A questão da ovelha é um pouco mais complexa, porque a questão da ovelha, irmão Domingos, é eleição. Na verdade, as ovelhas de Cristo foram eleitas antes da criação, antes de Gênesis 1:1. As ovelhas de Cristo já tinham sido eleitas. Vamos agora correr para o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31, porque acho que aí nós vamos poder responder. Mateus 25, 31, o que é que diz? O livro de Mateus, capítulo 25, ler a partir daí do versículo 31. Versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele então se assentarão no trono da sua glória. 32. E diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então, você vê claramente que aqui é Mateus 25, a conversa começa a ficar um tanto quanto complicada, porque ele diz que quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos, anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Este trono aqui, o trono em que cada um de nós vai ter que responder por aquilo que fez e aquilo que deixou de fazer. Então estou a responder acerca das ovelhas de Cristo. A pergunta que fazias, se é independente de se alguém é pastor, se alguém é obreiro, é evangelista, é profeta, seja lá o que for. Não é isso, na verdade, que determina, porque aqui mesmo neste capítulo 25, versículo 31, nós temos uma resposta muito poderosa. Porque ele diz, primeiro no versículo 31, que o povo, as ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo, estão cientes deste dia em que ele virá para vir se assentar no trono. As ovelhas vivem no mundo. Dizer, aparta-te do pecado, elas vão se apartar do pecado. Aparta-te da mentira, do adultério, da fornicação, da bebedice. Eles vão se apartar disso. Por quê? Porque ouvem a voz do seu pastor. E depois, acima de tudo, seguem-no. Então, as ovelhas de Cristo, quando vivem aqui na terra, elas estão cientes de que vem um dia
que ele há de vir com os santos, já devia se sentar no trono. E quando ele vier se assentar no trono, esse dia você e eu teremos que justificar. Na verdade, teremos que explicar. Mas, na verdade, nem terá como explicar nada, porque a verdade será tão clara, nítida, sobre os nossos atos, aquilo que nós fizemos enquanto estávamos aqui e aquilo que nós deixamos de fazer. Então, no 32, ele diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, você vê aqui que, afinal, na igreja tem dois povos. Pongo, tem bodes na igreja e tem ovelhas dentro da igreja. E há aqui o dia em que ela deve se separar, irmão Domingos. Então, você consegue ver que as ovelhas sempre foram ovelhas e os bodes sempre foram bodes. O problema é que estes dois animais estão a pastar no mesmo lugar, estão a congregar no mesmo lugar, estão a pregar os mesmos versículos, estão a cantar os mesmos hinos, estão a fazer os mesmos rituais dentro da igreja. Então, quando você olha para a igreja hoje, ela é composta por bodes e por ovelhas. Então, você continua e diz, eu vou voltar para esta parte, no 33 ele diz: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é aqui onde eu estou a dizer que em Gênesis 1:1, quando a fundação do mundo acontece, estas ovelhas já tinham sido eleitas, já tinha sido preparado um reino para elas. E é por isso que na hora de entrar é preciso separar. Então os bodes, na verdade, estão dentro, estão misturados. Então nós vivemos agora uma dispensação em que estamos misturados. A igreja está misturada. Tem bodes e tem ovelhas dentro. A hora da separação ainda não chegou. E quando chegar a hora da separação, é quando você vai se assustar. Uau! Aquele que era pastor, afinal, é chipongo, é bode. Sim, pastor, agora surgiu uma grande dúvida. Será que o bode que está no interior da igreja ainda vai a tempo de mudar e ser ovelha? Ou vice-versa? Será que a ovelha, por algum momento, pode assumir e algumas ações e se tornar um bode? É aqui onde está o segredo do evangelho do arrependimento. Porque muitas das vezes o que é que se passa? Nós basta estarmos numa igreja, pensamos que somos salvos. E por culpa dos pastores que ensinam isso. Não ensinamos na igreja. Que a igreja, na verdade, é uma congregação que tem dois tipos de pessoas. E se você olhar para a Bíblia, irmão Domingos, ela é tão consistente em relação a esta matéria. Aqui mesmo em Mateus 25, ela fala de virgens tolas e virgens sábias. Estão as duas juntas. Estão todas as duas no mesmo lugar. Ele fala do joio e do trigo. Estão os dois juntos. É preciso verificar que por causa da natureza do bode, é provável que este bode não se converta. Este bode pode não se converter. Vai ficar entre as ovelhas. Mas se você chegar muito próximo, vai sentir, porque bode tem suas características. Exatamente. Cheira mal. Tem hábitos muito imorais. Exato. O bode, por exemplo, quando ele acha que já é macho, ele começa a fazer imoralidade de qualquer maneira, tem barulho, é desordeiro. Quer dizer, os bodes estão no meio da igreja. As ovelhas e os bodes estão misturados. O evangelho do arrependimento vem essencialmente para acautelar as ovelhas. Por isso que a palavra no livro de Isaías 53 diz que foi levado como uma ovelha ao tosqueador ou ao matador. Como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele está a exaltar a ordenada, a característica humilde do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, ele diz que foi levado como uma ovelha. Estava muda diante dos seus tosqueadores, aqueles que lhe tiram a pele. Ele não fez barulho. Ele continuou sereno, humilde, não insultou ninguém. Mas a igreja hoje, ela está entre bodes e ovelhas. A pergunta que se faz é que a ovelha foi escolhida já na criação. Ele diz, os que vão ficar à direita, ele vai dizer, entrem e participem do reino que vos foi guardado já desde a criação. Então, aqui você vê
que a pergunta que nós fizemos no princípio, será que você é ovelha de Cristo ou não? Porque esta é uma pergunta que cada um tem que se fazer hoje. Porque se você descobrir que você ainda é um bode, o evangelho do arrependimento tem poder para poder transformar as pessoas. É por isso que a igreja é o lugar onde nós devemos estar a ser transformados, não conformados. Mas hoje nós pregamos o evangelho, irmão Domingos, que conforma as pessoas, não transforma as pessoas. Então, bode, o que que significa ser bode? Significa entrar bêbado na igreja e permanecer um bêbado. Chegar mentiroso na igreja e permanecer mentiroso. Ser levantado pastor enquanto você tem casa 1, casa 2. E você continuar com casa 1, casa 2, está a engravidar as mulheres na igreja. Esses bodes que pregam o evangelho Você quando chega numa igreja onde os bodes são a maioria, você vai sentir pelo cheiro do pecado. Você vai ver pela tolerância que essa igreja tem à imundície. Você vai ver pela tolerância que essa igreja tem a toda raça de perversão. Então você consegue ver, a partir de hoje, que ainda que seja o Senhor quem há de vir separar o joio do trigo, quer dizer, os bodes das ovelhas. Você pode ver hoje, só pela manifestação externa, a igreja toda cheia de mini-saia, a igreja toda cheia, quer dizer, quando dizem que vamos louvar, você ouve a música que tocam ali, esse zucuta, panza, esse gumbasa, quer dizer, esse bodismo que está aí na igreja é por causa da multiplicação dos bodes na igreja, porque a única forma, o evangelho que vai transformar e vai mudar, o evangelho que vai mudar a característica e para que a multiplicação das ovelhas seja maior, é o evangelho da santidade, que vai mostrar que Jesus Cristo, ele só conhece as ovelhas. Então você pode compreender aqui que não há ovelhas que conhecem outro pastor. Afinal de contas, aqueles que ouvem um outro pastor, aqueles que ouvem uma outra pregação, aqueles que praticam uma outra santidade, mesmo estando na igreja, não são ovelhas. Ele diz que são bodes. Ok, então podemos talvez chegar a uma conclusão aqui de que, independentemente do comportamento que a pessoa tenha vindo a tomar, as ações que vinha tomando ao longo desse tempo todo, há um espaço para o arrependimento e que ainda há tempo para as pessoas poderem se arrepender dos seus pecados e voltarem-se a Deus, isso estamos a dizer. É por causa disso que Jesus Cristo estava a responder aos fariseus e dizer que vocês não quiseram crer. Não quiseram crer e permaneceram bodes. Ouviram o evangelho do arrependimento com o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: arrependei-vos, porque eis que o reino de Deus é próximo. E eles não se arrependeram e permaneceram bodes. Então, para a igreja de Cristo, o que significa arrepender-se? Significa converter-se. Porque o problema, o facto de estar na igreja, veja que o Senhor quando vem, já no seu trono, quer dizer, ele está a falar já no juízo final. Ele veio arrebatar, veio com os santos, depois ele vem fazer a separação. Você está a imaginar em que momento isso acontece? No trono, quando ele está sentado naquele trono branco. Ali onde você ouve o profeta Jeremias a chorar, dizer: uau, até o boi conhece os tempos. Até a andorinha conhece as estações. Mas o meu povo não conhece o juízo de Deus. Está a falar do dia em que Jesus Cristo, como rei, virá se assentar no trono para julgar, para separar os bodes das ovelhas. Os bodes estão na igreja, gostam de beber, gostam de fornicar, gostam de adultério, têm 2, 3 mulheres, 2, 3 maridos, gostam de negócios sujos, gostam de boladas, tudo vale para eles, não tem regras. São bodes, mas estão na igreja. Mas as ovelhas também estão na igreja. É o que ele está a dizer. Tem 2 povos dentro da igreja neste momento. Então não se engane alguém só porque pegou uma Bíblia, só porque dá dízimo, só porque visita os doentes, só porque ora, só porque é pastor, só porque é evangelista. É preciso examinar, através da tolerância que você tem ao pecado, em que nível você é tolerante ao pecado, então você pode saber: sou bode ou sou ovelha. Será que você é uma ovelha de Cristo ou não? Olha para a sua própria vida. É por isso que nós chamamos este curso de meditação. Você se responde a si mesmo. E se você descobrir que você ainda é um bode, você precisa se arrepender, porque o Messias está a vir. Esta vinda aqui está muito próxima. Nós vemos aqui a trombeta do coronavírus e o acelerar profético das manifestações desta profecia é para ajudar aquele que se quiser converter e sair da linha dos bodes e juntar-se às ovelhas. Esta é uma escolha que nós temos que fazer, porque ele disse em João capítulo 10, 27, que eu
conheço as minhas ovelhas. Sim, irmão Domingos. Oh, my God. É muito poderosa essa mensagem, pastor. Existe um espelho que eu sempre uso quando quero ver o meu comportamento, como é que está. E o livro de Gálatas 5,17, ele separa as duas alas, que são as obras da carne e as obras do Espírito. Se a pessoa pratica muito, ou está imergido, ou se pratica simplesmente as obras da carne, é bode. Você vai ver aqui, em Mateus 7, 21, veja, na verdade é isso mesmo. Mateus 7, 21 diz assim, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então você vê aqui, irmão Domingos, o parâmetro para a entrada no céu não é só dizer Senhor, Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Você, toda a gente que cumprimenta hoje, estás bem? Estou bem, graças a Deus. Mas será que a graça de Deus se manifesta na sua vida? Será que você é uma ovelha? Será que quando o Senhor se aproxima de si, Ele sente a suavidade de uma ovelha? Será que Ele sente a calmia de uma ovelha? A paz de um cordeiro? Ou sente o cheiro nauseabundo do pecado? Da imoralidade sexual, das mini-saias, das cirolas que vão para a igreja usando cirolas? Será que ele está a sentir? O que ele sente? Está a sentir o mau cheiro dos pastores que estão a colher envelopes, dos pastores que estão a vender azeite, dos pastores que estão a profetizar mentira. Eu ouvi, você vai comprar carro. Qual carro? Este cheiro nauseabundo, ele está a dizer que estes ainda podem dizer Senhor, Senhor, mas eles não entrarão no reino dos céus. Porque ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Está a ver o que os bodes podem fazer? É isto que engana muita gente, irmão Domingos. Os bodes podem profetizar, os bodes podem mandar embora demônios, os bodes podem curar enfermos, os bodes podem servir, os bodes podem ser pastores, os bodes podem ser evangelistas, os bodes podem se chamar profetas, apóstolos, tudo o que quiserem. Mas no reino dos céus não vão entrar. É o que ele está a dizer. E se você continuar aí, mesmo no versículo 23, escuta o que ele está a dizer. Porque os bodes, irmão Domingos, é isso que engana muita gente. Porque as pessoas pensam que basta estar na igreja, mas não são transformadas. Você não vai ver o reino dos céus. Não importa, fica com essas suas mamas fora, fica aí com nhequeta aí, assim, esses punks ali assim, não tem problema. Você pensa que é o fofinho da igreja, o peito está bem esticado, não há problema. Está a dizer o mundano, bode, há de ir para o inferno, não pode entrar. E no versículo 23 diz, e eu direi-lhes claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz exatamente. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Veja a primeira coisa que ele diz, nunca vos conheci. Então esta rejeição, você vê logo que ele não conhece os bodes, irmão Domingos. Acha pongo, ele não conhece os bodes, não tem como conhecer. Então ele primeiro vai dizer, eu nunca vos conheci. Então se você voltar para João capítulo 10, versículo 27, ele diz, o que ele diz? João 10, 27. Uau. Estamos na poderosa mensagem de Deus. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Está a ver? Eu conheço as minhas ovelhas, é o que está a dizer. Então estes, apesar de terem profetizado, apesar de terem expulso demônios, apesar de terem feito pessoas prosperar, comprar carro, ir aos Estados Unidos, essas coisas ali tudo, apesar de ter feito isso tudo, ele está a dizer que isso vocês vão fazer. Sabe por quê, irmão Domingos? Porque você pode pregar no pecado, você pode profetizar no pecado, você pode evangelizar no pecado, você pode falar tudo o que você quiser em nome do Senhor no pecado, mas o que não vai acontecer é no pecado entrar para o reino dos céus. É aqui onde a separação é necessária, porque ele está a dizer, eu então lhes direi abertamente, quer dizer, não vai ser em segredo, vai ser abertamente, eu
nunca vos conheci. Mas se você for para João 10, ele diz, eu conheço as minhas ovelhas. Então, se ele nunca as conheceu, então estas nunca foram ovelhas. Foram sempre bodes. Porque as ovelhas, conforme nós vimos em Mateus 25, 31 até 34, elas foram eleitas já desde a criação em Gênesis 1:1. Ou melhor, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Estas ovelhas já tinham sido eleitas. Então, e por que ele nunca lhes conheceu? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então está a perguntar, onde é que o pecado tem a ver com o reino dos céus? Poderosa palavra esta, pastor. Eu gostava que talvez fôssemos a síntese dessa mensagem que acabamos de partilhar no dia de hoje. Acredito que o estimado telespectador tem a mão na consciência agora e está a começar a investigar. Será que sou bode? Ou sou ovelha? Sim, pastor. A síntese, por favor, aos nossos espectadores. Amém. Amado irmão Domingos, é um grande privilégio que o Senhor nos dá de lhe servir aqui, quando a igreja toda está sentada ali em casa e nos ouvir. Amado irmão, é um grande privilégio que nós temos de poder estar contigo. O Senhor vem, Ele vem separar os bodes das ovelhas. Será que você é uma ovelha de Cristo? Esta é a pergunta que você precisa de responder. E se você descobrir que você ainda continua um bode, não se deixe tomar pelo orgulho. Não importa se você é pastor, se você é um simples membro da igreja, uma viúva, um órfão que está na igreja. Se você descobrir que você ainda é um bode, por causa da carga de pecado que você ainda admite, tolera na sua vida, na sua conversão, este é o tempo de você se arrepender. Você tem que se arrepender, apartar-se do pecado, como perguntava o meu irmão Domingos aqui, e então juntar-se aos que serão separados à direita, os que vão usufruir do glorioso e do eterno reino do nosso Deus. Então, meu amado irmão, examina-te e arrependa-te, porque o Messias está a vir. Deus te ama e este aviso que está a vir é para que eu e tu não cheguemos a escorregar para o inferno. Muito obrigado, irmão Domingos. Deus abençoe a igreja. Shalom. Agora me ocorreu uma passagem em que Jesus diz: o que vale ganhar todo mundo e perder a sua própria alma? Quer dizer, a alma é a essência que está no fundo disso tudo. Não é questão do que a pessoa adquiriu, do que a pessoa tem, do que a pessoa não tem. Então eu queria dizer aos nossos estimados telespectadores, essa é a mensagem. Um pouco descontraída que nós tiramos hoje, mas uma mensagem muito séria e que deveria ir de encontro ao seu coração e te puxar para uma análise, uma introspecção muito profunda e sincera de quem tu és, de onde que pretendes chegar como filho de Deus. Se sentir que é um fedor que está a exalar de budismo, como dizia o pastor, é tempo de começar a ganhar juízo e sair desses atos budistas, vamos dizer assim. E se descobrir que é uma ovelha, permaneça no caminho certo, que o Senhor está a vir, como disse o pastor, e muito bem dito, e Ele quer levar a sua igreja para o seu reino celestial. Bem, nós saímos aqui desta forma. Pastor, muito obrigado pela a sua intervenção, muito obrigado por esta análise, muito obrigado, acima de tudo, pelo tempo que tem cedido para poder trazer sempre esta mensagem constante de arrependimento. Muito obrigado, que Deus continue a abençoar rica e poderosamente a sua vida. Amém. Eu chamo-me Domingos Vembane, saio desta maneira dizendo que todos os domingos, 9 horas, iremos entrar na sua casa para lhe trazer o melhor do mundo gospel. Então, fique atento, todos os domingos estamos consigo para lhe trazer o melhor do mundo gospel. Sempre desta maneira, Deus abençoe. Shalom.